preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas. Tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos. E sem essa integração, esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo, mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há dois tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um 3º processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios.
A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. seja esse número maior. É mais o Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.